Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. É o Livre Pensamento chegando aqui pelas emissoras da Fundação Espírita André Luiz, Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, bom início de semana. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, amigos que nos acompanham. Vamos retomar os nossos estudos aqui de Kardec, né? Você sabe que essa trilha aí, aumenta aí, Marcos Magrini. Eu fiquei imaginando você saindo da penumbra, assim, dentro de um cemitério, à meia-noite. Você sabe que eu nunca esqueço que uma vez eu fui com o Jorge Rizzini. Foi um grande Rizzini, pesquisador, muito amigo do Herculano Pires, né? E durante o tempo da revista Universo Espírita, nós pesquisamos juntos muitas coisas, inclusive fenômenos. E uma vez nós fomos verificar uma casa que tinha sofrido ataques de combustão espontânea. Tinha um médium de efeitos físicos na família e pegava fogo nas coisas sozinho. Só que a casa acabou destruída, porque pegou fogo em tudo. Inclusive nós entrevistamos um bombeiro que tinha visto pegar fogo na lateral de uma geladeira. E ele falou, isso é impossível, não tem como produzir combustão numa lateral de geladeira. Então, nós fomos lá fazer algumas pesquisas e uma vez a gente foi lá naquela casa com ela toda destruída. Aquele cenário estava no final do dia. Sabe aquele cenário de filme de terror? Sei. Sabe, tudo caído, a cozinha destruída, tudo preto, sabe? Aquele cheiro. Nossa, mas estava uma cena. E aí eu fui entrando devagarzinho, até com perigo de pisar em alguma coisa. E quando eu olho para o quarto, tinha uma figura me encarando. Sério? Eu tomei um susto. Você acredita que o Rizzini deu a volta na casa, entrou lá pelos fundos só para me assustar? Era o Rizzini caiu numa gargalhada. Eu falei, mas o Rizzini... Que beleza, hein? Nunca mais esqueci do susto do Rizzini. Rizzini é dos nossos. Hoje a gente vai falar de Fora da Caridade Não Há Salvação. Você pode participar aí, facebook.com/TV Mundo Maior, WhatsApp 996433827. Estou imaginando a cena, né? E também pelo youtube.com/TV Mundo Maior. A gente está ao vivo lá também. Manda suas perguntas, os seus comentários sobre a temática Fora da Caridade Não Há Salvação. E tem a linha do ouvinte, Marta e Vera aí aguardam a sua ligação, 0800 979 5011. Semana passada foi reprise o programa, você estava viajando, você foi lá para as Minas Gerais? Minas Gerais. Foi muito bom, estivemos lá trabalhando no acervo do Chico Xavier lá em Uberaba, deu tudo certo. Foi muito bom. Bem novidade por aí. Vem claro, vem muita novidade. Bom, vamos começar falando aí de Fora da Caridade Não Há Salvação, que é o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. E nas palestras, cursos, na Casa Espírita mesmo, é comum repetir esta máxima aí, Fora da Caridade Não Há Salvação. Por que o Kardec acabou colocando como um tema, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois os espíritas colocaram isso como sendo uma máxima do Espiritismo? Como entender esta frase aí, Fora da Caridade Não Há Salvação? Olha, essa frase é uma das mais importantes da proposta moral espírita. Mas ela só dá para compreendê-la se levarmos ao entendimento da época o que significava essa frase no século XIX, na França, ali na segunda metade, no contexto da cultura daquele tempo. O cenário cultural da época de Kardec era muito diferente do de hoje. E a interpretação dessa frase, para quem vivia naquela época, é completamente diferente de hoje. Completamente. Então, não vai ser possível entender se não fizer uma recuperação, né, histórica e cultural do período de Kardec. E é o que nós pretendemos fazer, então, no nosso programa de hoje. Né? Pelo menos relembrar o que é que significavam essas palavras e a frase.
Aqui no século XXI, nós imaginamos esta frase dizendo o seguinte: olha, para você evoluir, você tem que praticar caridade aí o máximo que puder na sua vida. No século XIX, como eles entendiam isso? Vamos começar pela palavra caridade, né? A palavra caridade hoje é entendida como beneficência, né? Como você ajudar alguém. Alguns até vão para a questão prática, assim, de ajudar quem está com dificuldade, quem tem fome, dar comida, fazer... Essa é a visão, né, que se tem da palavra caridade. Mas na época de Kardec, ela tinha um significado muito preciso no âmbito, no campo da pesquisa que Kardec fazia, que era do espiritualismo racional, né? O que significa espiritualismo racional? No século XIX, o termo espiritualismo, né, tanto que Kardec criou um próprio, que é espiritismo. Espiritualismo era tudo que estivesse em oposição ao materialismo. Então, para você fazer uso da palavra, para designar alguma coisa específica, você tinha que colocar um complemento. Então, quando surgiram as pesquisas dos fenômenos espíritas nos Estados Unidos, o nome que recebeu foi Novo Espiritualismo. Quando surgiu um grupo na universidade e na cultura em geral, propondo um espiritualismo independente dos dogmas, fundamentado no estudo psicológico do ser humano, criou-se um novo nome, que era espiritualismo racional. E o espiritualismo racional divergia tanto da moral da igreja quanto da moral do materialismo. Por isso que o espiritismo surgiu nessa fase, nesse meio. Quando Kardec diz o espiritualismo racional, ele foi fundamentado na universidade pelas ciências filosóficas. Por isso que Kardec fala, o espiritismo é uma ciência filosófica, né? Porque ele está incluindo o espiritismo nesse campo do conhecimento que é o espiritualismo racional. Ou seja, estudar a moral e o ser humano com base na psicologia, usando a ciência. Bom, nessa época, então, o materialismo defendia que a gente ia conquistar a moral por meio da justiça. Então, haveria o desenvolvimento das leis. Por meio das leis, você saberia o que você pode ou não fazer, e você, estando quite com a lei, você estaria agindo de acordo com o que é necessário pela sociedade. O limite do comportamento é a lei, tanto negativo quanto positivo. As obrigações estão determinadas pela lei, né? E o que você não pode fazer está determinado pela lei. E aí você vai ter pela sociedade castigo ou recompensa. O materialismo, que surgiu logo após a Revolução Francesa, definiu com esses limites a relação do homem com a sociedade, desconsiderando que houvesse uma lei divina. Sim. A igreja vai fazer algo semelhante, interpretando a relação nossa com Deus. Vai dizer, olha, Deus diz o que você tem que fazer, se você respeitar, você vai ser recompensado por ele. Se você desrespeitar, você vai ser castigado, né? E esse castigo ou recompensa seria eterno, segundo a igreja. Tanto que eles criaram uma série de ritos jurídicos dentro da igreja, né? Exatamente, para determinar quem é que vai ser salvo, quem não vai, de acordo com os dogmas estabelecidos. Bom, quando surgiram os espiritualistas racionais na universidade, estavam estudando o ser humano com base na psicologia, eles chegaram à seguinte conclusão: castigo e recompensa, dor, prazer, são coisas ligadas ao corpo e não à alma, né? A psicologia definia o ser humano como sendo uma alma encarnada. Percebe que Kardec partiu daí, né? Sim, ele tirou daí essa... Ele vai propor que o espírito é uma alma desencarnada. A alma encarnada era uma afirmativa da psicologia da época, né? Quem está nos acompanhando aí tem muita coisa para recuperar. Estamos falando coisas novas aqui, mas são fundamentais para entender o espiritismo. Bom, então, quando eles viram que castigo e recompensa não poderia definir o desenvolvimento moral, porque castigo e recompensa está relacionado a dor e prazer, que é do corpo, então eles pensaram, a moral tem que estar definida por algo que seja da alma. O que há na alma que permita que a gente consiga ter um desenvolvimento moral? Perguntaram os espiritualistas e os psicólogos. A resposta foi o seguinte: o que define, né, a sua relação com a moral verdadeiramente é o uso da vontade. E o uso da vontade está definido pela liberdade. Então eles vão considerar que
a justiça, ela regula a relação do ser com a sociedade. Mas verdadeiramente o desenvolvimento moral, né, vai se definir não pela justiça, mas pela caridade. E o que é caridade? A caridade é o ato livre, né, desinteressado, consciente e intencional. Então, vou repetir. Na época, então, para os espiritualistas racionais, a caridade era diferente da justiça, porque a justiça é uma obrigação. Sim, você é obrigado a fazer. E o desenvolvimento moral não pode se dar por obrigação, tem que se dar por interesse. Eu quero, né, por vontade própria. Então eles vão definir que o ato da caridade é o ato do dever. E a palavra dever, na época, significava livre de recompensa, livre de castigo, completamente desinteressado. Que é diferente do que a gente interpreta hoje, quando tem lá a palavra dever no Evangelho, como se fosse uma obrigação. Né? Exatamente. Agora, se você lê a mensagem do Lázaro no Evangelho, que é o dever, até peço para quem está nos acompanhando e quer estudar o assunto, pegue a mensagem O Dever do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem de Lázaro que está lá, e ele vai dizer, livre de castigo e recompensa, né, direcionado apenas pela consciência, sem nenhum interesse, exatamente o que eu estou explicando aqui. O Lázaro definiu o dever segundo a proposta do espiritualismo racional, que é a moral da liberdade. Então, a caridade para a época significava o ato livre, né, consciente, voluntário, né, e desinteressado. Esse ato do dever, então, se você transformar em hábito, representa a caridade. Então, veja, para eles, agir com caridade é agir constantemente com o desinteresse, sem querer ter um proveito, né, daquilo. Ou seja, eu auxilio ao outro ou faço meus atos cotidianos sem esperar o resultado, sem focar na consequência. Aí alguém pode nos perguntar, Cláudio, mas como é que eu vou agir sem esperar consequência nenhuma? O que nós somos responsáveis pelas nossas decisões a cada instante, e não pelo resultado delas, que depende de circunstâncias. Sim. Então, a verdadeira caridade, como entendida na época de Kardec, significava você agir adequadamente, de acordo com a consciência, o seu desenvolvimento moral, né, o seu entendimento, né, o tempo todo, sem se atrelar ou se preocupar com o resultado. Mesmo que o resultado seja negativo, mesmo que você faça um bom ato e a resposta seja negativa, você continua insistindo naquele bom ato. Sim, porque aí depende a reação do externo, né? Mas a reação do outro não depende de você. Eu peguei aqui a mensagem, o Dever, Lázaro, Paris, 1863, e eu vou citar aqui só um trecho que é bastante interessante. Quando ele fala da igualdade, ele diz o seguinte: não cometam o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. E muitas das vezes a gente tem a compreensão de caridade, bom, já não estou cometendo mal porque eu estou fazendo caridade, mas isso ainda é uma obrigação e uma desculpa. Né? Isso. Quando você fala assim, eu tenho que fazer a caridade porque eu quero evoluir, eu tenho que fazer é obrigação. E só há caridade quando não há obrigação. Olha, eu estou mudando até minha maneira de agir nessa vida, eu quero fazer coisas diferentes, porque eu almejo uma condição melhor depois que eu morrer. Então você está esperando uma recompensa. Então o seu ato não é de caridade. Então a caridade, segundo a época de Kardec, e a proposta espírita se atrela a ela, é só estudar aí o texto do Lázaro, que ele até vai falar uma hora que não pode depender de recompensa, não pode temer, né, castigo. E ele chega a falar assim, olha, você faz a caridade sem que ninguém veja, sem que tenha testemunhas. O que significa não ter testemunhas? Se não tem testemunhas, não tem como recompensar. Ele fala que o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. É a liberdade. Então, no que se fundamenta a caridade? Na liberdade, na escolha. Eu vou fazer. E eu vou fazer por quê? Porque eu considero que esse é o meu dever. Mas você está esperando alguma coisa em troca? Não pode. Porque Deus nunca... Essa é a moral de Deus, segundo o Espiritismo. E ele nunca oferece nada em troca se você seguir o dever. Se ele fizesse isso, ele seria corromper a proposta de liberdade do universo, né? Então a gente tem que agir de acordo... mas espera aí, o mundo aqui é confuso. Então, nós estamos aqui para aprender a agir sem esperar recompensa. Agora, muitos espíritas dizem o seguinte, para você evoluir, você tem que fazer caridade. Então,
Veja, para evoluir, se a caridade... Vamos compreender o termo, né? A evolução é você... o animal, como é que ele age, Cláudio? Como é que a gente consegue... Por instinto. E se a gente quiser que ele faça um determinado ato? Você tem um cachorrinho. Você dá uma recompensa. Você dá uma recompensa. Então, você veja, o animal, ele age sempre por castigo e recompensa. A condição, é o condicionamento. Então, a gente consegue fazer um cachorrinho, por exemplo, chegar uma visita, eu falo senta, ele senta. Dá patinha para visita, ele dá patinha. Então, você pensa assim, nossa, que cachorro educado. Não, é um cachorro condicionado, né? Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Ele está fazendo aquilo porque ele espera uma recompensa, né? A tal ponto aquilo foi repetido que o cérebro dele faz ele agir daquele modo, tendo ou não recompensa. É o condicionamento. Então, o ser humano, ele está entre a fase animal e a fase do espírito. Enquanto fase animal, ele pode ser ainda condicionado. Isso é o castigo e a recompensa. Agora, quando a gente fala evoluir, é sair da condição animal e passar a ter domínio da vontade. Eu faço porque eu tenho plena confiança de que essa é a maneira correta, independente do resultado. Mas por que tem que ser assim? Porque é a única forma de você agir por liberdade. É independer do resultado. Porque se você fizer atrelado a resultado, você está condicionado. Então, na análise de si mesmo, você tem que chegar a uma reflexão profunda. Será que eu estou esperando alguma recompensa ou não? Então, se você muda o seu comportamento e no fundo, tem alguma recompensa, mesmo escondidinha lá, eu espero que Deus me ajude, eu espero que viva uma situação um pouquinho melhor, eu quero estar melhor depois da vida. Se você faz isso, assim, qual que é o problema disso? Não é que Deus está vigiando e ele... Não, se está atrelado a alguma coisa, então não vai ter mérito. Não, é porque no extremo do ato livre, você o mantém. No extremo do ato condicionado, você se subjuga. Vou explicar isso. Se você pegar Giordano Bruno, ele manteve a ideia da liberdade, a ideia contra os dogmas, defendendo que o universo era povoado, que Deus era bom. Ele defendeu várias coisas e quando chegou no fim da vida, ele disse assim, nós vamos te matar se você não voltar atrás. Ele falou assim, eu não vou voltar atrás. Porque essa é a minha crença absoluta, ou seja, a crença dele, as escolhas dele eram completamente independentes das consequências. Sim. O pior castigo, que era a morte, não mudou o que ele pensava. E isso fez Jean Hus, fez Joana d'Arc, fizeram Jesus, né? Foi o maior exemplo. Todos eles dizem, olha, o pior castigo que possa existir não muda a minha maneira de agir e de pensar. Esse é o total desinteresse. E o pior castigo para eles é ficar subjugado a essas ideias falsas. E ele fala, não, então eu concordo. Nenhum deles fez isso. Então nós temos todos os mártires da nossa história, são pessoas que são desinteressadas. Eu não me submeto a castigo. E o lado inverso é assim, eu tenho que agir sem esperar recompensa nenhuma. Então, quando você vai trabalhar para receber um salário, esse trabalho está atrelado ao salário. Faz todo sentido, que é o necessário para você sobreviver e agir. Não há problema em ter bens. Agora, se o seu ato tiver condicionado a ter os bens, aí é o apego à recompensa, que é o inverso. O ideal é a gente não ter medo de nenhum castigo e, ao mesmo tempo, também não esperar nenhuma recompensa pelos nossos atos. Então, a forma de agir de Deus conosco é o inverso do que as pessoas pensam. Nós estamos aqui no mundo e aquele que estiver fazendo o que Deus manda, ele vai dar uma vida melhor. Sim. Aqui nós estamos enfrentando os desafios da vida para alcançar a condição de desapego. É o inverso. O desafio todos enfrentam. As dificuldades todo mundo enfrenta. Não tem ninguém sem problema nesse mundo. Mas os problemas são para que você aprenda a dissociar-se de recompensa e castigo. É o inverso. Sim. Então a caridade é o ato completamente desinteressado, livre, completamente independência, tanto de recompensa quanto de castigo. E a gente vê isso, né, somente na casa espírita, quando ainda tem essa ideia, né, de uma recompensa, mesmo que ela não seja consciente, mas de uma forma, aquilo está tão impregnado no ser, que às vezes a pessoa, esse bando de generais que a gente tem em casa espírita, que ficam ali vigiando o trabalhador espírita,
ele acha que pela quantidade de vezes que vai na casa espírita, ele já está ali, vai receber ali uma certa recompensa no mundo espiritual. Então, menos lúcido ainda do que esperar recompensa é querer gerenciar a recompensa. Pior, né? Porque não há uma relação, no campo da moral, não há uma relação de castigo e recompensa com Deus. E é isso que o Espiritismo vai oferecer com todos os detalhes. Vou para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua. Vou fazer a pergunta aqui para o Paulo Henrique, né? Se uma casa espírita ela pode ter o seu funcionamento sem, por exemplo, doar cesta básica ou sem qualquer tipo de ação social. Será que isso... como é que é encarar isso dentro das questões espíritas aqui? Até já. Olá, sou Cristina Sarraf. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui ligados à FEAL. E esse momento histórico começou com a direção da FEAL, recebendo um acervo do professor Canuto, e junto desse acervo, com muitos livros, escritos, mas algumas coisas foram conservadas, entre elas essas cartas. Eu posso falar isso porque estou inserida nesse projeto. Esse projeto tem um departamento específico da FEAL chamado Centro de Documentações e Obras Raras. O trabalho ali é honrado. Eu quero dizer assim, me sinto honrada realizando esse trabalho, porque é o contato que se está tendo com algo que não se imaginava, com a letra de Kardec, com os seus pensamentos, os seus sentimentos. O interessante é que esse projeto, ele foi estabelecido com um critério de que essas cartas estarem organizadas, preservadas, porque é um papel do século XIX, tudo tem um trabalho muito específico de conservação. Mas para que você possa nos ajudar, na medida em que esse projeto é muito caro, ele precisa de aparelhos específicos, precisa de alguns profissionais também muito específicos. Esse projeto chama-se Cartas de Kardec. E você poderá ser uma das pessoas colaboradoras desse projeto que, sinceramente, vai trazer não só conhecimento sobre a pessoa de Kardec, mas muitas informações que não se tinha sobre o próprio espiritismo e no entendimento que espíritas e não espíritas vão ter, não só a respeito do codificador, mas de toda a obra da codificação. Ajude esse projeto. Você vai se sentir muito feliz e muito honrado com isso. Faça a sua inscrição através do site catarse.me/Cartas de Kardec. Seja um colaborador. Muito obrigada. Estamos de volta com o Livre Pensamento. Quem estava acompanhando aí pela TV o intervalo viu aí o Cartas de Kardec, né? Cartas de Allan Kardec. Tem uma lá que eu vi assinada pelo Camille Flammarion, um grande mestre Flammarion. Então você pode ainda colaborar até 1º de janeiro de 2019 este financiamento coletivo para colocar em 2019 em pleno funcionamento toda esta estrutura que está aí com a Fundação Espírita André Luiz e o CEDOR, o Centro de Documentação e Obras Raras. Acesse catarse.me/Cartas de Kardec para você ser um financiador desta proposta tão inédita e tão bacana que está aí sob a orientação, né, o planejamento aí da Fundação Espírita André Luiz. catarse.me/Cartas de Kardec.
Paulo estava me contando aqui uma do Flammarion que vai balançar o movimento espírita. Vem muita coisa. Você está orando todo dia, Paulo? Porque é lógico que vai ter um pessoal que não vai gostar do conteúdo de algumas cartas, né? Olha, eu acho que todo mundo deve gostar, porque quando a gente se percebe em erro, a gente tem que mudar de opinião. Ninguém é perfeito, né? Então, se várias coisas que eram dúvidas e causavam discussão serão resolvidas pelos textos de próprio punho de Kardec, devemos ficar todos felizes, né? Com certeza. Porque as discussões se encerram e a gente consegue pensar em outras coisas e para de se preocupar com esses detalhes que às vezes causam tanta dissensão, né? Verdade. Então, catarse.me/cartas de Kardec para você ajudar aí a Fundação Espírita André Luiz nesse projeto tão bacana de resgate da memória do Espiritismo e principalmente o resgate, né, do Espiritismo no início lá na França. Vai ser bacana demais conhecer todo este conteúdo. catarse.me/cartas de Kardec. Tem um pessoal participando aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Solange Amelotti, bom dia, mais uma segunda de aprendizado. Vera Lúcia Taides Freitas, que está em Vila Velha, no Espírito Santo. Deise Mansano, bom dia, beijos. Valéria Pessoa está com a gente. Antônia Marinho, que está em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sandra Rupental, que está em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, um abraço. Anitta Anak, bom dia. Márcia Medeiros também está enviando seu bom dia. Simone de Souza Freitas, que está em Uberaba. O Eduardo Afonso Almeida diz o seguinte: bom dia a todos, excelente semana. Fora da caridade não há salvação, faço bem sem olhar a quem. Vilma Lima, bom dia a todos. E Aparecida Rios Baldan, bom dia, muita paz. Faltou a gente falar aqui, Paulo, da parte, por que o Kardec colocou não há salvação? Veja, Kardec, em vários termos que ele utiliza na proposta espírita, ele está ressignificando palavras que antes eram utilizadas de forma dogmática, né? Então, o termo salvação era utilizado para dizer assim, olha, Deus vai salvar. Então, se você fizer parte dessa igreja, você vai estar respeitando a vontade dele e vai receber como recompensa a salvação. Você vai para o céu. Então, a ideia era, fora da igreja não há salvação. Isso causa exclusivismo. Ou seja, você vai ser salvo se participar daquela igreja. A outra igreja fala, não, é da nossa. E aí fica então, cada um com a quem for da nossa igreja vai ter a exclusividade de ser salvo por Deus. E aí as pessoas ficam, ao mesmo tempo em que elas ficam na dúvida de qual denominação ela vai pertencer, ela também fica assim, olha, quem não for dessa, for da outra, vai para o inferno. Então, o Espiritismo, quando Kardec percebeu que a proposta da moral dele independia de denominação religiosa, ele percebeu que o Espiritismo era a grande proposta da liberdade de crença. Olha, você se você entender a proposta de Deus, você vai ver que ele não tem exclusivismo nenhum, né? A oportunidade está para todos. E de que forma você faz, então, se não é por adesão a uma determinada igreja? Aí ele vai dizer, você vai ser salvo, ou seja, vai conquistar a felicidade, se você agir desinteressadamente, livre de castigo e recompensa. Então, quando você fala fora da caridade não há salvação, na época de Kardec, é fora do ato livre e desinteressado não há salvação. Agora, se você agir esperando alguma recompensa, aí, ou seja, é exatamente o inverso do fora da igreja, né? Sim. Porque o fora da igreja se você aderir à igreja, restrito, Deus te dá uma recompensa. E Kardec está dizendo assim, olha, só há salvação se você se libertar da necessidade de recompensa. Então percebe que é um outro paradigma. Você precisa ter um raciocínio novo sobre a moral. Mudar inteirinha a sua cabeça. Kardec está dizendo, olha, a salvação independe de recompensa. Mais profundamente do que isso. Só quando você não espera a recompensa é que você faz verdadeiramente o bem. Eu vou ler um trechinho aqui. Isso é libertador, né? Veja, 897, Livro dos Espíritos. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que se seja levado em conta na outra vida, né? Ou seja, você não espera nada de bem nesta vida, mas espera na outra. A resposta, o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então ele está usando caritativamente como sendo sinônimo de desinteressado.
Então percebe que caridade para aquela época significava agir com desinteresse. Sim. E aí ele vai aprofundar isso na resposta seguinte, olha lá. Aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, só pelo prazer de ser agradável ao Deus, já se acha num certo grau de progresso, que permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa. Então a felicidade está em não agir esperando recompensa e castigo. Esse é um ensinamento que está esquecido. E é o fundamento da moral espírita. Verdade. Casa espírita hoje dificilmente não fala é fazer o bem, é fazer o bem livre de castigo e recompensa. Então isso, cada um tem que fazer um exercício de repensar toda a sua motivação para agir no bem. Porque se você fizer o bem desinteressado, você vai alcançar o estado de felicidade. Se você fizer o bem e tiver qualquer interesse, por mais escondido que seja, o resultado vai ser frustração. Pode anotar, Cláudio. Eu lembro uma vez uma reunião lá na Casa Espírita que um dos dirigentes falaram assim, você só quer dar palestra, só quer dar aula enquanto eu distribuo 5 milhões de cesta básicas. Então ele colocou o serviço dele social mais valorizado de quem dava palestra e de quem dava aula. Então o que ele está dizendo para você? O meu bem, o meu ato vai render muito maior recompensa que a sua. Então ele está totalmente imerso nessa questão de troca. Na moral da troca, que não é a caridade. Pode ter casa espírita sem ação social? Veja, Kardec propôs que houvesse grande diversidade, claro, grande diversidade, porque o estudo é a caridade. Entendeu? Porque essa é uma associação de achar que fazer caridade é dar alguma coisa para o outro. E fazer caridade é agir de forma desinteressada. Então a gente tem que pensar com um novo paradigma. Então você estudar com o simples propósito de compreender melhor e receber quem faça isso é caridade. E depende da vocação, da circunstância, da oportunidade. E a caridade feita não precisa ser feita necessariamente instituída. Um grupo de espíritas, Kardec, nós vamos conhecer pelas cartas, um Kardec que fazia as pesquisas na sociedade parisiense, escrevia dia e noite, mas nos atos da vida, ele era o indivíduo mais caridoso que a gente podia imaginar, completamente desinteressado, ajudando todo mundo. Então isso não estava instituído na sociedade parisiense, mas estava instituído no comportamento dele. Então um centro espírita constituído de pessoas que agem no seu cotidiano, né, de forma desinteressada, é a meta. Se isso tiver alguma atividade coletiva, também. Agora, se o indivíduo faz aquilo dizendo, eu vou fazer um pouquinho de caridade para garantir que eu esteja melhor, é exatamente isso que está se falando. Então veja que interessante. O egoísmo, que é o contrário da caridade, você sabe que o indivíduo pode fazer o bem com o egoísmo? O egoísmo, todo mundo pensa que o egoísmo eu faço as coisas só para mim. Sim. Então veja só, aqui na pergunta 897. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma das suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Então ele está qualificando o egoísmo como sendo o oposto de caridade, não como fazer o mal, mas como fazer o bem interessado. Não é forte isso? Que também não deixa de ser uma recompensa. Olha, se você estiver calculando o bem que você faz, esperando render alguma coisa, ou na vida futura, ou na vida terrena, você está agindo por egoísmo. Então, esse é um novo patamar de entendimento da questão moral. Então, quando você fala assim, eu frequento aquela igreja, porque naquela igreja eu tenho mais confiança de que eu vou encontrar um lugar melhor depois da morte. Isso é egoísmo. Assim como o espírita que quer um lugarzinho lá na colônia XY. Comparar o bem que você faz com o do outro é egoísmo. Então, o entendimento de caridade exige reflexão. Essa reflexão tem que ser feita nas palestras, nos grupos de estudos, para a gente conseguir tirar da letra o ensinamento profundo. Porque de onde eu estou tirando isso? Do Livro dos Espíritos. Sim. Isso também tem no Evangelho, tem muitas outras obras. Agora, essa característica de doação do movimento espírita, de doar cesta básica, roupa, fralda, enxoval, essa é uma característica nossa ou já estava presente, por exemplo, lá na França? Existiam, na época de Kardec,
uma ideia de auxílio muito mais profunda e complexa do que a gente vê hoje. Então, as ações, na época de Kardec, eram ações sociais. Vamos proporcionar acesso à cultura para todos. Vamos proporcionar condições de se qualificar para o trabalho para todos. Então, tem um fato que ocorreu com Kardec, numa das cartas que vai ser divulgada, né, oportunamente, que ele recebe, tem um conhecido dele que está desenvolvendo um trabalho, quer fazer um jornal numa outra cidade. E o filho dele estava em Paris. Ele encontra o filho desse senhor passando fome. Então veja, o que Kardec faria ali? Alguns pensam, ele vai lá e dá uma cesta básica para o rapaz. Não, olha o raciocínio de Kardec. Ele levou para casa porque ele falou o seguinte: esse rapaz não vai ter oportunidade de arrumar um emprego e se sustentar se ele tiver com fome e tiver sem uma apresentação adequada. Então ele levou para casa, deu alimentação, ajudou o rapaz a tomar um banho, a arrumar o cabelo, a ter uma roupa um pouquinho melhor, para que ele pudesse procurar um emprego e voltar a se capacitar. Então Kardec não via assistencialismo, ele via reintegração social. Então a gente tem que estudar as nossas formas de interpretar o que é auxiliar ao próximo, para que isso seja dar ao outro a condição de liberdade e não deixar o outro submisso à nossa ação. Sim. Senão ele vai ficar dependente. Dentro desse quesito aí, fora da caridade não há salvação, a gente tem um fenômeno que provavelmente abate a maior parte das casas espíritas e instituições espíritas, que é a questão da manutenção financeira destas entidades. Então, sempre estão fazendo eventos, sempre estão fazendo campanhas. O que o Kardec deixou como legado para que não ficasse tão difícil a execução do trabalho espírita? Ele desenvolveu alguma ideia, algum plano que a gente não está colocando em prática e fica sempre essa questão, né? A gente precisa fazer coisas, mas não tem dinheiro, precisa aumentar o trabalho, mas não tem. Por que no Brasil o movimento espírita foi por esse lado aí? Olha, algumas coisas têm que ser pensadas, né? Por exemplo, muitas vezes um grupo ele compra uma sede para que possa exercer suas atividades. Na época de Kardec, quando você ia fazer um grupo de estudos, era muito comum você alugar uma sala. Então você alugava a sala, o custo é muito menor, porque aquela sala pode ser alugada para várias atividades. Aí eles se reuniam um período. Então, por exemplo, hoje, muitos centros espíritas têm atividade à noite e passam o dia inteiro fechado. Então, alguma coisa tem que ser repensada para que a gente tenha o uso dos recursos de uma forma mais produtiva, né? Porque isso faz parte da proposta espírita. E a gente tem que saber fazer uma separação muito fundamental, que é a seguinte: Kardec vai qualificar que o espírita, na atividade dele com relação à divulgação do espiritismo, e o médium, muito fundamentalmente, ele tem que ter o mais completo desinteresse moral e material. Ele fala essas duas coisas: desinteresse moral e desinteresse material. O que é o desinteresse moral? Eu não estou fazendo isso para ter recompensa, nem da pessoa que eu estou atendendo e nem da pessoa, e nem para mim mesmo após a morte. Eu estou cumprindo o dever. E a segunda é o desinteresse material. Não há nenhuma forma de ganho que um médium possa ter, ou um divulgador do espiritismo, advindo do trabalho espírita. Então isso ele tem que ser uma lei absoluta. Cada um dos espíritas tem que se sustentar pelo seu trabalho. Kardec chegou até a dialogar com uma médium que dizia assim: olha, eu preciso ganhar pelo menos a venda de alguma coisa do livro, porque eu não tenho outro trabalho e aí eu não posso ter essa dedicação integral que ele tem. A resposta dos espíritos faz assim: olha, você se dedique só o suficiente para que o resto todo do tempo seja dedicado ao seu sustento. Quando Kardec morreu, e depois no movimento espírita teve uma dispersão, em seguida a uma revolução que teve em 1870 na França, um ano depois da sua morte, né, ele vai dar uma psicografia para Mélie,
e vai dizer assim, é muito natural que os espíritas, após a grande revolução que a gente teve ali em 70, eles afastem-se um pouco do espiritismo para cuidar das suas famílias. Porque a gente não pode ter no espiritismo ganho nenhum. Do profissional. Então, Kardec, ele repete isso na codificação inteira. E ele até vai dizer assim, o médium que não for desinteressado é charlatão. Eita. Então, não pode ter nenhum ganho. O Kardecão aí. O Kardec, você não vai ter apoio dos bons espíritos se você tiver qualquer proveito. Então, nós caímos numa situação que às vezes as coisas são meio indiretas, né? O médium, ele tem uma editora e ele ganha com a editora. Não, ele está ganhando com o livro, que a editora vende, que é psicografado. Então, a separação tem que ser absoluta. E muitas vezes, então, a casa espírita faz um contexto um pouco equivocado. Por exemplo, vende o livro, a gente dá o desconto total aqui, a gente não tem lucro nenhum. E depois precisa pedir dinheiro para sócios para conseguir manter a casa. Sim. Então, a livraria, quando Kardec fundou a livraria, é um meio de sustento da divulgação do espiritismo. Uhum. Então, você ter uma margem no livro é fundamental para o sustento da casa. Então, e não decidir, e não você também pegar o livro e falar assim, não, aqui a gente não põe R$1. O desconto que chega é o desconto que a gente põe. Então, você não paga água, luz, aluguel, que muitas vezes o próprio livro ajudaria, se o centro mantiver a margem, né? Então, há uma subversão da estrutura das coisas, né? A coisa se inverteu, né? Então, essas coisas têm que se repensar para que você esteja estruturando a vida, o cotidiano, numa base sólida, que é um entendimento verdadeiro da proposta espírita. É muito comum, por exemplo, um médium que dá palestra sobre o seu livro vender depois da palestra. Isso teria algum... Veja, a questão não está no vender o livro, porque o livro tem que ser vendido. A questão está no seguinte, nenhum médium pode sobreviver da venda do livro. Ele tem que ter atividade profissional. Ele tem que ter uma atividade profissional que sustente 100% a vida dele, pessoal, e qualquer ganho que houver dos livros não pode ser dele. Então tem que se reverter para a própria divulgação da doutrina espírita ou para os grupos de trabalho espírita. O ideal é que a gente invista na casa espírita, né, com a própria venda dos livros. Né? Os trabalhos assistenciais na época de Kardec estavam voltados também para estruturas de educação, algo que liberte a pessoa e não deixe a pessoa dependente. Mais dependente. Então tudo isso exige um repensar tanto da questão teórica do entendimento do espiritismo quanto da prática. Porque quando você se aproxima do que se falam nas igrejas, que é assim, olha, a gente tem que doar o dinheiro para o bem, a gente tem que sustentar a igreja com o dinheiro das pessoas, todos aqueles discursos, e você tem um padre que ganha, né, para poder fazer isso, os sacerdotes todos ganham. Isso é tradicional. O espiritismo vem fazer uma proposta nova. O espiritismo não tem igreja nem tem sacerdotes. Isso significa que ele não tem igreja nem sacerdote, não só no ponto de vista nominal, mas na estrutura. O espiritismo não repete a estrutura de uma igreja. Então ninguém pode sobreviver às custas de um centro espírita. E o centro espírita não é uma igreja, então não é um lugar de arrecadação. Ele é um lugar onde você vai estudar e divulgar o espiritismo. Qualquer atividade assistencial espírita, ela tem que ser por si só. E não algo que atrele quem vai na casa espírita a ter que contribuir. Às vezes isso não está explícito. Sim, mas está ali no... Mas está implícito no ambiente ali. Olha, quem vem aqui, você tem... E a gente tem que compreender que a casa espírita tem que receber todo tipo de pessoa, e a meta da casa espírita é a divulgação da doutrina. Essa é a proposta fundamental. Estamos chegando no final do Livre Pensamento. Esperamos aí que surjam daqui boas reflexões para esta temática aí, fora da caridade não há salvação, manutenção financeira do Centro Espírita e do movimento espírita como um todo. Os 2 próximos programas o Paulo estará viajando, então já vou deixando aqui meu Feliz Natal, Paulo. Opa! Feliz Ano Novo, boa viagem. Muito obrigado. E aqueles que acompanham o programa, né? Todos também. E Feliz Natal, um bom Ano Novo. E vamos começar o ano que vem com muitas metas, né? Para a gente conseguir recuperar a proposta de Kardec,
os seus documentos, seus arquivos. Com certeza. Tudo aquilo que ele almejou e que agora a gente pode fazer valer. É isso aí. Continue na sintonia da Boa Nova TV Mundo Maior, meio-dia. Tem mais uma edição aí do Jornal Nova Era. Vamos que vamos. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.